Olá, internautas do portal Guardian Notícias, eu sou Elton Santos e o Guardian Entrevistas de hoje vai falar com jornalista, escritor, filósofo, mas ele prefere ser chamado de poeta e quer deixar esse legado. Evandro Carmo, um cara que eu já conheço há algum tempo, já nas nossas coberturas políticas, e hoje vai falar com a gente sobre literatura, tanto no Distrito Federal, Brasília, Brasil e no mundo todo. Evandro Carmo, prazer estar com a gente aqui, conversando sobre literatura, filosofia. Primeiro, eu gostaria de falar com você, conversar sobre a sua trajetória como poeta. Quando começou essa tua batalha aí na literatura? Sobre poeta, dizem que a gente nasce poeta, né? Alguns acreditam em dons, eu pouco acredito em dons, né? Acho que o homem é exposto a alguma situação e ele passa a vivenciar aquilo. Então, eu desenvolvi, por assim dizer, a arte primeiro como músico. Uhum. E aí Foi músico? Fui músico na noite durante 15 anos. Sempre na arte, né? Aí eu comecei a escrever algumas canções, algumas letrinhas pequenas, escrever algumas coisas, letras inocentes, né, a meu ver hoje, mas que já existia uma veia poética naquilo. Aos 40 anos eu me descobri escritor. Depois de ler milhares de livros, um dia me sentei no computador e comecei a escrever um romance. Uhum. De certa forma foi assustador, minha esposa depois começou a ler, achou que era de alguém e era meu primeiro livro, chama-se Labirinto. Obra da própria casa. Isso, né? Labirinto Emocional. Ao mesmo tempo eu estava fazendo curso de jornalismo, porque comecei a estudar jornalismo com 40 anos. Terminei meu ensino médio com 30. Eu venho, como a maioria dos nordestinos, né, de uma situação difícil, se superando a cada dia, buscando um espaço, uma dignidade. Então eu terminei meus estudos com os 30, o ensino médio, depois fui fazer faculdade com 40, e nunca mais parei de estudar, sobretudo através da leitura, que o verdadeiro estudo, a meu ver, é ler. Uhum. Algumas pessoas estudam e não sabem nada, porque não lê. Então depois eu me descobri escritor, como falei, e daí comecei a escrever poesias, larguei a música de lado, passei a achar que a maior arte é a literatura, porque você imprime, é uma coisa que realmente fica para sempre. Você, por mais que alguns escritores digam que não vão ser lembrados, a gente lê os livros bíblicos, Platão, 500 anos antes de Cristo, Uhum. Sócrates, ninguém esquece esses caras. Uhum. Então, lembra até hoje, né? O topo da vaidade da arte, a meu ver, é a literatura, escrever. E aí, depois que você faz disso um hábito, passa a ser uma necessidade. E hoje, como jornalista, escrevo, não tenho assim um emprego de jornalista, né, formal, escrevo no meu blog, cubro alguma coisa por minha própria vontade, e aí eu começo a escrever paralelamente. Então, ao passo que eu faço jornalismo, entre aspas, escrevo sobre o que acontece, eu escrevo literatura, poesia e livros. Né? Seu blog é o Evandro Carmo mesmo? evandrocarmo.com. Então, meus livros estão à venda lá nesse site. Tem muitos acessos, eu acredito mais pela literatura, porque eu não me envolvo muito na política. Aqui e acolá eu faço um ensaio, dou um ponto de vista de algum político, né, mais provocativo mesmo, porque o jornalista formal ele não pode dizer, ele trabalha em algum lugar, ele depende do seu salário, do seu emprego, e no meu caso não, eu não sou vinculado a nenhum partido político, jamais serei. Mas apesar de escrever pouco no blog sobre política, você acompanha muito a política local? Muito, porque é uma necessidade, né? Porque aquele que se diz intelectual ou jornalista, um cara antenado, ele tem que saber de todos os assuntos. E como cidadão eu me interesso o que acontece em Brasília, assim. Acompanho diariamente o que acontece em Brasília e dou minhas opiniões. Antes da gente entrar nessa lista, ao tanto de livros que o Evan escreveu, eu gostaria de saber, até uma certa contradição. Você se formou em jornalismo, começou a estudar jornalismo com 40 anos, se formou no ensino médio com 30. Por que começou tão tarde? Aí que tá. Meu pai morre e eu tinha 11 anos. Aí fui morar na Bahia com um tio, aprendi profissão de pedreiro. Comecei a trabalhar em obras com 11 até os 20. Uhum. E aí eu aprendi de tudo nessa área prática da vida, que também é necessário. Né? Hoje, por exemplo, minha casa fui eu que fiz. E até hoje eu não abro mão disso. Então o homem tem que saber várias coisas para sobreviver, porque as situações mudam, né? As políticas, né? O país que a gente está muda. Então se a pessoa não souber várias coisas, ele passa fome. E a pessoa que se dedica a vários ramos da vida, é difícil, vai passar dificuldade, né? Então é por aí. Assim, o dito popular diz que a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever livros.
Aliás, escreveu um livro, né? Uhum. Você já escreveu vários livros. Filho já tem? Bastante. Tenho filhos, tenho netos e já escrevi vários livros, plantei várias árvores. Já plantou árvore? Bastante. Vamos lá, começar. O mais recente é o Salve o Leão, Ensaios e Contos. Na essência, o que você quis dizer com esse livro? Este livro é um apanhado de 7 anos de estudo na área de filosofia e de literatura. Então, cada dia eu escrevi um ensaio, um conto e fui guardando isso, né? Aí, outro dia, eu estava olhando aí, tinha mais de 200 páginas que precisavam ser publicadas. Então, eu peguei, selecionei aquilo que me interessava, que era mais importante. Então, tem ensaios aí sobre religião, sobre política, sobre a alma humana. Eu trabalho muito essa questão da existência. Por que a gente é tão angustiado, a gente nunca está satisfeito com a vida, com as relações humanas, né? O pseudo-amor nunca está satisfeito, as pessoas nunca alcançam aquela dita felicidade. Então, a minha filosofia é em cima disso, né? O objetivo da vida, o que a gente busca aqui. Deixe dos contos que estão aqui, qual que você mais se aproximou, assim, pessoalmente? Aí tem um conto que eu diria que é um conto social, que eu trabalho muito nessa área, né? Defendendo, mostrando o que existe de errado na política, por exemplo. Tem um conto aí, o Garçom Loyola, inclusive tem uma pessoa da área de teatro que quer encenar isso como uma peça nos colégios. Porque trata de um estupro, né, que a mulher desse garçom sofre, ela mora no entorno. Eu trago todo esse contexto da falta de infraestrutura que existe ao redor de Brasília, que Brasília é uma ilha da fantasia, as pessoas vivem aqui achando que estão livres dessa miséria que eles mesmos causaram, que tudo que ocorre ao redor de Brasília, nós somos culpados, fomos nós que construímos isso. A hipocrisia dizer hoje que nós não temos nada a ver com o que acontece nessas regiões, o crime, a violência que existe em torno de Brasília, são a escória, aquilo que você não quer em Brasília, você empurra para lá, a miséria, a falta de oportunidade, que as pessoas não têm aqui e buscam lá. Então, esse conto ele retrata isso de maneira muito... E como usar a literatura mais poética, aproximando da violência, da criminalidade? Como é que você consegue fazer isso? Conciliar essas duas coisas? Na poesia em si, hoje é meio complicado você trabalhar alguns temas, né? O Drummond de Andrade usava muito a política, né? A minha poesia, na verdade, trata mais a alma, o ser humano, né? Agora, nos contos, nos livros, eu trabalho essa questão social. Esse afastamento, né, das condições humanas, né, sobretudo a riqueza, né, há muitos ricos e muito pobres, né, essa desigualdade que existe em Brasília, que a gente sabe, a mídia diz todo dia que é a maior do Brasil, que existem pessoas milionárias e miseráveis terríveis, né, nossa condição sobre-humana. Né. Quando a gente fala em literatura, na sua visão, o Distrito Federal tem leitores? Tem boas literaturas? Como é que está essa situação da literatura no DF? Em Brasília eu sou eremita, eu sou um cara que não tem relação nenhuma com escritores de Brasília, eu conheço muito poucos. Por quê? Porque assim, eu escolhi fazer literatura para a posteridade, não penso em enricar, fazer literatura para vender. Se eu pensasse isso, faria algo popular, algo de muita aceitação, por exemplo. O que existe hoje de autoajuda, que todo mundo quer escrever um livro de autoajuda. Eu teria capacidade de fazer livros desse naipe, mas eu quero escrever para acrescentar algo à humanidade, não para ser mais um. Evidentemente que, como todos que pensaram assim, não foram reconhecidos em vida. A exemplo de Fernando Pessoa, não publicou mais do que um livro em vida. E hoje é reconhecido como, para mim, o maior poeta do mundo e também da língua portuguesa. Porque esses caras vivem a angústia do isolamento para produzir algo superior, maior do que as mesmices que existem. Por exemplo, eu posso citar Paulo Coelho, por exemplo, né, que é reconhecido no mundo todo, mas todos os críticos literários do mundo acham ele um lixo da literatura. Existe uma expressão de um... Mas ele vende milhões. Mas isso existe uma máxima, que não é minha, de Nietzsche, que tudo medíocre é popular. Tudo que é medíocre, né? Então você dá uma olhadinha se não é verdade isso. Por que hoje a música da axé arrebenta? Por que essas músicas da besterol arrebentam? Porque é popular. Qualquer idiota aprende, sai repetindo e vira o que virou. Nós estamos num país do consumismo, né? Exatamente, a coisa rápida. Né? Você pode ver que até as televisões hoje perderam a televisão, que seria a Globo, que tinha a questão de elite, né? Ser um pouco elitizada, hoje ela bregou geral. Você vai ver um conto da Fátima Bernardes, está lá o pessoal dançando eu quero tchu, quero tchá. Essa semana tem um tal de Eduardo Costa lá, quer dizer, que ela nem conhece, mas foi mandado para lá. Ou você põe uma coisa popular na mídia ou você não tem audiência. Mas esse problema, na sua visão como poeta, filósofo, jornalista, escritor, esse problema está onde?
Está na escola, está dentro de casa? Onde é que está esse problema? Está nas políticas públicas. Porque o povo é ignorante, por quê? O povo não é culpado de ser ignorante. Quem é culpado do povo ser ignorante são os políticos. As políticas públicas que não funcionam. E aí, hipocrisia dizer que existe alguma coisa melhor no Brasil atual. Eu diria que está muito pior. Olha a Tropicália, olha a Bossa Nova, olha o que ficou para trás, se não é muito melhor. Sem falso saudosismo, né? Evidentemente. Mas não tem como a gente fugir do clássico. Essas coisas ficarão para sempre. Você acha que daqui a 1000 anos alguém vai lembrar do que está se tocando hoje? Ou do que está se lendo hoje? Livro de Crepúsculo, né? Crepúsculo, vampiros e tal. 50 tons de cinza. Essas coisas que se tornam populares. Se daqui a 1000 anos vão lembrar disso, não vão, cara. Mas você quer que daqui a 1000 anos lembre do Salve o Leão? Não, isso aí vai o tempo que vai dizer. Então, quando é que uma obra se torna construída com sangue, no caso da literatura? É Kafka, é Fausto, é Platão, é Sócrates, Dostoiévski, Camus, Tolstói, esses caras que estão aí, entendeu? São referências e sempre serão como clássicos, imutáveis. O valor deles todo dia se renova. Então, no futuro, se a obra persistir, é porque era boa. Se era ruim, ficou no tempo. Esse para mim é o crivo especial. Até onde eu sei, aqui no DF tem a Academia Taguatinga, né? Academia de Letras de lá. Essa academia representa bem o... Não. Pelo pouco que eu sei, igual eu falei, eu não vou ser contraditório, contraditório, mas o que eu já li, já ouvi, tem aqui, eu poderia citar como alguém que ainda se preocupa com a cultura local, é aquela editora Tesal, que é de um português, paradoxalmente, né? E aí passou para o filho dele, um Tagore, que é um menino fantástico, ele cuida disso, ele edita vários artistas, né? Eles dá toda a vida deles em cima disso, mas a gente não tem apoio, né? Eles vivem desse financiamento aí que existe do governo, que incentiva o FAC, acho que é uma coisa assim. FAC incentiva a cultura. Nunca fui atrás disso, acho burocracia demais, acho que o artista tem que se valorizar, acho uma falta. Mas não é uma forma, uma política pública para valorizar justamente a essa cultura, a literatura? E aí aqueles que fazem uso disso, alguns professores, conheço tem um professor que escreveu um prefácio de um livro meu, ele faz uso disso, todo ano ele publica um livro através disso. Eu acho fundamental, porque eles não conseguem produzir por si próprio, e aí essa ajuda é fundamental. Mas assim, para mim não serve. Eu acho que ela é hipócrita, ela não atinge o que deveria atingir. A exemplo do que existe no Brasil, quando o ministro, o Gil, era ministro da Cultura, ele só dava dinheiro para a turma dele. E isso é fato. Até Caetano conseguiu verba, porque não precisa, Caetano precisa de verba. Então, no Brasil existe isso, infelizmente, não vai mudar. Evan, para a gente finalizar, eu sei que você vai aconselhar todos os nossos internautas a ler todos os livros, mas a sua preferência, qual livro que você acha que as pessoas devem procurar, que vai se aproximar da realidade dos nossos internautas de hoje? Cara, a meu ver, sem dúvida seria o Moralista. Por quê? Porque ele tem um contexto histórico de a Brasília. Foto aqui é do Alexandre Garcia. É a primeira vez que está vindo em público, né? Já existe esse livro há mais de 2 anos, foi publicado em 2009. Esse aqui? Só que o Alexandre queria um livro desse, eu falei, manda ele comprar, que vai talvez me processar, usei a imagem dele aqui. Então, na verdade é uma homenagem, porque eu acho o Alexandre Garcia um moralista, de fato. Então, eu usei ele como esse ícone, né? Embora que não tem nada dele sobre ele no livro, de fato, não existe praticamente nada. Entendeu? A não ser uma gafezinha que ele cometeu uma vez, que ele falou que o sargento estava bêbado, que o cara tinha caído na linha do trem, no outro dia ele foi pedir desculpa, que o cara tinha dado um infarto. E aí ele falou assim, sargento voador. Aí eu cito algumas gafes de alguns jornalistas como ele nesse livro também. E que deve ter muitas. Tem muitas. Tem do Boris Casoy falando que os lixeiros eram a escória da humanidade. Essa aí tá recente. Então existem algumas coisas bem contemporâneas que vale a pena ler. E também existe uma profundidade filosófica também nesse livro. Onde é que a gente encontra? No meu site, lá tem o link para comprar direto na editora. evandocarmo.com. Então, quero agradecer aos nossos internautas, agradecer ao Evandro Carmo, nosso poeta e jornalista, e nos acompanhe sempre no nosso portal guardianoticias.com.br. Muito obrigado.